A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Esta palavra nós queremos dirigir principalmente aos coordenadores de área da nossa igreja aí na região metropolitana, aos pastores setoriais, aos pastores de campo e aos demais obreiros que estarão participando dessa grande reunião no próximo domingo, dia 10/6/2018, reunião geral aí no Templo Sede com o gestor-presidente Ailton José Alves. E nos dirigimos também àqueles gestores, aqueles obreiros desviados, né, para que os mesmos retrocedam, deem marcha ré e voltem ao primeiro amor, para que não percam a sua salvação. Meus queridos irmãos, com todo respeito aos senhores, homens de Deus sérios, e aos senhores também, homens que apenas detêm o nome de homens de Deus, mas que há muito se desviaram, que a graça de Deus, pela graça de Deus, graças a Deus, são a maioria, os homens sérios da nossa EADPE. Mas sabedores, irmãos, que somos dos desvios de conduta e finalidade de uns poucos, queremos aqui trazer-lhes, nesta oportunidade, alguns assuntos que os senhores poderão colocar nessa reunião, indagando o presidente Ailton José Alves, seu filho Ailton Júnior e demais membros da diretoria, principalmente o primeiro secretário Luiz Mário. Até porque, amados, acredito e defendo a tese de que uma reunião de obreiros deve servir também para que os obreiros questionem o líder principal e sua diretoria. Com respeito, é claro, principalmente diante do caos que reina atualmente nos bastidores da nossa EADPE e que muitos não querem ver. Apresento aqui para os senhores alguns documentos e informações que acredito seja de grande importância para serem apresentados e tratados sim nessa reunião, pois acredito que a maioria esmagadora, repito, dos obreiros presentes a essa reunião são homens sérios, comprometidos com a verdade e, consequentemente, com a nossa igreja e com o Deus da igreja. Portanto, senhores, honrem a sua chamada, honrem a igreja e honrem o Jesus que vocês pregam e procurem esclarecer os fatos antes que tudo venha à tona pelas redes sociais, como já tem vindo, e pela imprensa brasileira e mundial. Deus está falando para os senhores, através desse irmão aqui, que alguns dos senhores, inclusive, falam muito mal, irmão Giovanni Cardoso. Eu, pelo menos, não tenho dúvida de que Deus está falando para os senhores. Eis aí, amados, os seguintes documentos e informações. Uma planilha contendo valores de salários e despesas com combustível da direção dos círculos de oração da nossa EADPE. É, no mínimo, algo surreal. Aí pergunta, seria isso justo? Esposas de pastores e coordenadores, irmãos, que são tão cobradas e trabalham tanto na obra do Senhor, que sequer essas mulheres têm tempo para os seus filhos e sua casa. E o que dizer da ajuda que recebem as viúvas de pastores? Por exemplo, a nossa querida irmã Alice, esposa do saudoso pastor José Amaro, irmãos, recebe uma pensão de R$2.000. Esposas de coordenadores e pastores dando sangue por essa igreja não recebem um centavo. São cobradas, humilhadas, maltratadas. Muitos dos senhores coordenadores que estão me ouvindo nesse momento sabem do que eu estou falando. E nessa tabela consta aqui, coordenação geral dos círculos de oração, salário da irmã Judite Alves, R$13.000. Salário do motorista particular, R$3.000, e despesas com funcionários, que é 100%, R$26.000, fazendo um total de R$26.000. Vai mais, irmãos, o carro da igreja, uma Veracruz Hyundai, blindada, usada pela irmã Judite, consome de gasolina por mês R$5.000, irmãos. Quem acredita num negócio desse? R$5.000. E a manutenção desse carro, irmão, por mês, isso é por mês, R$2.000, está aí nessa tabela. Ou seja, a irmã Judite Alves consome R$33.000 dos dízimos e ofertas da igreja. Irmão, um carro novo, ele passa meses sem precisar de manutenção, mas esse carro, a serviço da irmã Judite, gasta por mês R$2.000 de manutenção e R$5.000 de combustível. Enquanto, irmão, nós temos inúmeras viúvas de obreiros
que recebem menos de um salário mínimo pelo Estado afora. Nós temos obreiros, irmão, recebendo menos de R$ 1.500 pelo Estado afora. A nossa querida irmã, uma das matriarcas dessa igreja, irmãos, esposa de um dos maiores pastores presidentes que nós tivemos, a irmã Alice, recebe R$ 2.000 de pensão. Isso é vergonhoso. Vai mais além, irmãos, essa tabela que os senhores estão vendo aí. A irmã Cristiane Alves, esposa do vice-presidente, recebe de salário R$ 6.000, irmãos. O seu motorista particular recebe R$ 2.000, fazendo um total de R$ 8.000. Mas vai mais além a tabela. A irmã Marta Almeida, esposa do primeiro secretário Luiz Mário, aquele que tira da igreja R$ 44.000, incluindo salário e despesa com combustível e outras coisas. A irmã Marta recebe R$ 4.000. Então os senhores perguntem ao gestor-presidente nessa reunião se isso é justo. Temos também, amados, uma tabela contendo o relatório de abastecimento de combustível da diretoria da igreja. Algo, no mínimo, escandaloso. Veja os valores, irmãos. Relatório de abastecimento da diretoria da igreja, fornecido pela empresa Goldcar. O pastor-presidente tem R$ 8.000 disponível para combustível mensal. Ailton Júnior, R$ 4.000. Luiz Mário, R$ 4.000. Isaac Silva, segundo secretário, R$ 1.500. O primeiro tesoureiro, pastor Oscar Dantas, R$ 1.300. O segundo tesoureiro, pastor Elias, R$ 1.200. E o terceiro tesoureiro, R$ 1.200. Irmãos, será que alguém consegue gastar R$ 8.000, irmãos, de combustível por mês, sendo que muitas vezes usa os carros da igreja? Então, os senhores perguntem ao gestor-presidente Ailton José Alves, irmãos, se isso é justo. Há também, irmãos, cópia do depoimento do presidente Ailton José Alves ao Ministério Público Eleitoral, no dia 15/12/2016, em que o mesmo fala pelo menos 5 inverdades aos promotores eleitorais e determina que o seu auxiliar Isaac Silva confirme as inverdades. Está aí para os senhores, eu quero destacar. Ele diz, a primeira inverdade, que a igreja não possui partido nem candidato. É verdade, a igreja não possui partido, mas possui candidato. Segunda inverdade, ele diz que deixa os seus fiéis, os crentes da igreja livres para fazer sua opção, e nós sabemos que isso não é verdade. A terceira inverdade proferida pelo gestor-presidente Ailton José Alves, ele diz que, vedando-se a partir de então o uso da palavra dos tais candidatos nos cultos, ou seja, ele diz que a partir do momento que alguém é candidato a cargo eletivo na nossa igreja, é vedado a palavra. Nós sabemos que isso não é verdade, porque muitos candidatos tiveram sim a palavra nos púlpitos da nossa igreja. Uma outra inverdade, irmão, e essa nós consideramos mais grave, quando ele, diante da promotora, diz que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem outros candidatos. Ele cita o nome de Luiz Eustáquio, que na época era vereador e da nossa igreja, mas perdeu a eleição por perseguição. E ele cita o nome da missionária Michelle Collins e Fred Ferreira como sendo membros da nossa igreja, irmãos, numa flagrante tentativa de ludibriar o Ministério Público Eleitoral, porque os irmãos sabem que quando se fala Assembleia de Deus, para quem não é crente, quem não conhece a história da igreja, acha que a Assembleia de Deus é apenas uma igreja. Mas nós sabemos, irmão, que a Assembleia de Deus é uma das igrejas mais divididas no Brasil. E missionária Michelle Collins e Fred Ferreira não tem nada a ver com a nossa igreja. E por fim, a quinta inverdade proferida pelo gestor-presidente Ailton José Alves, ele diz que não existe no âmbito da estrutura orgânica da Assembleia de Deus a comissão ou projeto cidadania. E o seu gestor auxiliar, Isaac Silva, confirma tudo isso, irmãos. Há também, irmãos, aqui 2 listas de culto que os senhores estão visualizando, confeccionadas pelo gestor de Caruaru, Samuel Oliveira, em que o mesmo, nos pedidos de oração, ele ratifica a existência do famigerado Projeto Cidadania em uma total oposição ao que falou o seu presidente Ailton José Alves e o Isaac Silva perante o Ministério Público Eleitoral em 16/12/2016. Perguntem a ele, afinal, pastor Ailton, quem estaria com a verdade? O presidente e o senhor Isaac Silva ou gestor de Caruaru? Porque, irmão, nessas 2 listas de culto,
no período de 7 a 13 de maio e no período de 30 de abril a 6 de maio, o gestor Samuel Oliveira, da cidade de Caruaru, nos motivos de oração, lá embaixo na lista, os senhores vão ver o número 11, orar pelo projeto Cidadania e a nação brasileira. Então pergunta-se, quem está falando a verdade? O gestor-presidente Ailton José Alves, em 16 de 12 de 2016, juntamente com Isaac Silva, ou o gestor de Caruaru? Nós temos aqui também, irmãos, e os senhores estão vendo uma declaração do gestor Isaac Silva em seu Instagram no mês de janeiro deste ano, em que o mesmo, respondendo a um irmão da nossa igreja sobre a existência, sobre o trabalho do famigerado Projeto Cidadania, ele diz o seguinte, abre aspas: prezado irmão José, lamento que o irmão entenda dessa forma. Certamente o senhor não leu o relatório de atividades dos deputados do projeto. O projeto Cidadania tem sido uma bênção para a igreja. Aí a pergunta é a seguinte: quem está falando a verdade? Afinal, em qual momento o Isaac Silva está falando a verdade, irmãos? Em 16 de 12 de 2016, quando perante o Ministério Público Eleitoral, perante os promotores daquele órgão, juntamente com o presidente Ailton José Alves, ele faltou com a verdade? Ou agora no seu Instagram, no mês de janeiro passado, em que ele explica sobre o projeto Cidadania para o irmão José? Ou seja, irmãos, perguntem aí na reunião o que é que está acontecendo, que está havendo desencontro de informações entre o presidente e os seus auxiliares. Nós temos também aqui, irmãos, uma cópia de um e-mail enviado pelo presidente Ailton José Alves no dia 13 de 9 de 2014, às 9h05, aos coordenadores e demais ministros que dirigem campos e setores, em que ele, o gestor Ailton José Alves, veladamente ameaça e exige empenho dos obreiros em prol do famigerado Projeto Cidadania. Ele diz o seguinte: caros irmãos, vocês leiam aí o documento que está aí para os senhores, mas o que destaca, ele diz assim, olha: não ficarei satisfeito com o obreiro que não trabalhar pelos projetos da igreja, precisamos acordar. Se não tem material, venham buscar, vejam os presbíteros, usem, veja a expressão que ele usa, usem jovens, dirigentes de círculo de oração, de campanha de EBD, façamos o esforço nesse final. Esta semana, tanto no interior como em Recife, igrejas grandes me informaram que os Ferreira estavam na frente, dando santinho. A preocupação dele é com os Ferreira. E ele diz, e coordenador, que às vezes já foi beneficiado por esses deputados, tem que tomar cuidado. Aqui há uma dúvida, gestor-presidente Ailton José Alves. O senhor diz que esses coordenadores foram beneficiados por esses deputados. A que deputados o senhor se refere? Aos Ferreira ou aos deputados da igreja? E ele diz ainda, irmãos, aqui nesse e-mail, vocês sabem que temos como medir o trabalho olhando nas zonas eleitorais o número de votos que teve o projeto, tanto na cidade como nos bairros em Recife, e vamos medir o esforço nesse resultado. Nós temos também aqui, irmãos, uma cópia de uma ata escandalosa, é uma ata escandalosa, de uma reunião de presbíteros na cidade de São José da Coroa Grande no dia 22 de 12 de 2018, com o único objetivo, irmãos, de beneficiar financeiramente o gestor dessa filial à época, o qual, coincidentemente, é o irmão do presidente Ailton José Alves, o gestor Ademir Alves. Nessa ata, irmãos, em que os presbíteros são obrigados, porque a gente sabe como funciona, não é? Os presbíteros daquela filial pequena, irmãos, que arrecada pouco, foram reunidos para conferir, não é? Para endossar, porque na realidade a ordem já vem de Recife, tá certo? Os presbíteros se reúnem apenas para ratificar a ordem que vem de Recife. Ninguém tem o direito de se colocar, de ser contra, porque senão começa a ser perseguido. Mas nessa reunião, irmãos, determinado pelo presidente Ailton José Alves, foi concedido, vejam bem, um adicional de sustento de fim de ano, que nós procuramos investigar, e alguns pastores sérios disseram que
esse sustento adicional de final de ano é concedido de acordo com a renda da filial. Mas vejam o absurdo, foi concedido, irmãos, uma gratificação de R$ 8.551 por ocasião de sua transferência para a filial de Bonanza. Ou seja, irmão, foi criado aqui uma gratificação de transferência, que nós procuramos saber com muitos homens de Deus da nossa igreja, que isso nunca foi concedido. Talvez tenha sido concedido e está sendo concedido nos bastidores, às escondidas, não é? Para, por exemplo, um irmão, como é aqui o gestor Ademir Alves, que na época estava em São José da Coroa Grande e foi transferido para Bonanza e ganhou essa benesse de 8.551. E, ao mesmo tempo, foi somado a tudo isso um brinde de aniversário no valor de 7.000, irmão, R$7.100 numa filial pequena daquela. Um presente para o pastor, totalizando um valor de R$22.751, que foram pagos em 3 vezes, em dezembro, janeiro, em dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013. Pergunta-se, irmão, será que isso só aconteceu porque o gestor Ademir Alves é irmão do presidente Ailton José Alves? Fica aí a pergunta para os irmãos indagarem aí nessa reunião, para que essa reunião, irmão, não seja mais apenas uma em que o gestor presidente apenas fala, determina ordens e ninguém tem a coragem de se levantar para perguntar a ele: pastor, explique isso, pastor, isso está correto, pastor, isso é justo? Façam isso, homens de Deus, porque Deus está falando com os senhores. Abram os olhos. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.